você precisar falar com alguém, evite levantar para tomar água. Esse momento é o momento da reverência total, para ouvirmos a palavra do Senhor. Você está feliz, irmão? Amém, graças a Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 11. Vamos ler, ou melhor, vamos meditar aqui na palavra do Senhor. Vamos lá. Queridos, o profeta Isaías foi um profeta. Ele é conhecido como um profeta culto. Por quê? Olhe para mim aqui, por favor, me dê sua atenção. O vocabulário das palavras que nós encontramos nos 66 capítulos do livro do profeta Isaías é um vocabulário muito rico. Ele usa muitas palavras difíceis e palavras diferentes dos outros profetas. Quando nós lemos o livro do profeta Amós, a gente sabe que esse profeta foi um profeta do povão, cuidador de bois, que trabalhava com sicômoros, um homem do mato, um homem do campo. Mas o profeta Isaías não. O profeta Isaías, ele trabalhou, ele exerceu o seu ministério nos palácios. Ele foi profeta em 4 reinados, só para você ter uma ideia. Alguma tradição diz que Isaías, ele vinha de uma linhagem real, e ele profetizou no reinado de Uzias, Jotão, Acais e o rei Ezequias. O período que o rei Ezequias esteve reinando em Jerusalém, reino de Judá, reino do sul, foi um período que Israel viveu um grande avivamento. Tiveram outros avivamentos, o avivamento de Josafá, o avivamento do rei Asa e o avivamento de Ezequias. Quando você lê o livro dos reis, o livro de Isaías, o livro das crônicas, você vai observar que o rei Ezequias, ele foi um estadista também muito importante. Ele fez grandes obras em Jerusalém e muitas benfeitorias para o povo. E o profeta Isaías, aqui no capítulo de número 11, ele traz uma palavra de esperança. Uma palavra de quê? Uma palavra de esperança. Por quê? Você está com a Bíblia aberta, por favor? Porque se você retornar a partir do capítulo 7, capítulo de número 1, você vai ler na sua casa depois. Deus está aborrecido. Deus vai falar assim: olha, eu estou farto das festas solenes, de tudo que vocês fazem, porque o povo queria fazer sacrifício a Deus, mas queria viver do seu jeito. O capítulo 6, o Senhor convoca esse homem, tocando na boca dele com matenais. Voa um anjo com matenais, é simbólico, toca na boca dele. E ele então, um homem impuro, se sente apropriado para exercer o ministério. Só que a partir do capítulo 7, se você observar, aí no 7, ele vai falar contra a Assíria, ele vai falar contra o Egito, ele vai falar contra a Etiópia, ele vai transmitir juízos contra a nação do norte. Só para você ter uma ideia, Isaías capítulo 7, versículo de número 8, a irmã Sandra vai colocar aqui. Olha o que diz esse texto. Diz assim, ó: mas a capital da Síria será chamada Damasco, e a capital de Damasco, Rezim. E dentro de 65 anos, quantos anos? 65 anos, Efraim. Efraim, talvez você não saiba, mas é o outro nome para o reino do norte. O reino do norte é chamado de norte ou é chamado de Efraim. E o profeta Isaías está dizendo que daqui a 65 anos, ele tem algo com Deus muito, muito forte. Ele profetizou que Ciro, ele chamou Ciro na profecia pelo nome, a partir do capítulo 42, a partir do capítulo 45. E quando ele chama Ciro pelo nome, um rei persa que ia tirar o povo da Babilônia, ele está fazendo isso 160 anos antes, ele está prevendo o futuro, porque isso Deus deu ao profeta. Uma profecia, uma manifestação de Deus, onde ele previu o futuro. E aqui no capítulo 7, quando ele começa a jogar juízo para as nações, esse profeta está dizendo que o reino do norte vai acabar daqui a 65 anos. Qual era deles? Se converter, se arrepender, para não pagar para ver se era a profecia de um homem ou se era o próprio Deus que estava alertando. E o que aconteceu? Pergunte o quê? Em 722 a.C., esse reino é levado pelos assírios. Ou seja, a profecia era o próprio Deus falando. Só que quando o profeta escreve no capítulo 11, retorne para lá, por favor, versículo de número 1, essa palavra é uma palavra de esperança, pois Deus ele vai usar o profeta Isaías para manifestar um juízo, pois aqui ele está usando esse profeta para manifestar um juízo, não só sobre Judá, mas sobre todas as nações que não quiserem se converter. Que Deus bom esse, né, irmão? Antes dele vir com juízo, ele simplesmente levanta um profeta e fala: vai lá com o povo, peça que o povo se arrependa, peça que o povo deixe os seus maus caminhos e ande na minha lei, na minha retidão, porque eu vou vir com juízo.
E é isso que ele está fazendo aqui. Só que interessante uma coisa, é que quando essa profecia cumpre, Isaías está falando disso, volte para o capítulo 6, versículo de número 13, irmã Sandra, pode colocar para me ajudar, para a gente ser mais didático isso? Olha essa profecia que ele lança aqui, ó. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto. Terebinto, irmão, é um toco. É o quê? É um toco. É como se, a visão é essa aqui, ó. É como se fosse uma grande extensão de terra, toda queimada com fogo. Parece quando alguém vai fazer uma roça, e ali ficaram só os tocos. A mata foi toda destruída e ficou só um toco. Ele está olhando para a situação do povo, e ele disse assim, ó: ainda que fique a 10ª parte dela, será tomada como um terebinto e como um carvalho, dos quais depois de serem derribados, de serem o quê? Ainda fica o toco, e assim a santa semente é o seu toco. Preste atenção, o que vai acontecer com o reino do sul, é exatamente a mesma coisa que aconteceu com o reino do norte. O juízo de Deus vai alcançar eles. O que vai acontecer com o planeta Terra daqui a pouco, prestes ao retorno de Jesus, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, Mateus capítulo de número 28, 1 Tessalonicenses capítulo de número 4, 1 Coríntios capítulo de número 15, quando esses textos estão falando do retorno do Senhor Jesus, sermões escatológicos, Deus Cristo, principalmente nos sermões dos evangelhos, disse para que nós pudéssemos ficar atentos e vigilantes com os acontecimentos que estariam acontecendo na terra. E impressionante, irmão, que em todas as épocas, em todos os tempos, Deus sempre, aprove a Deus sempre criar uma maneira de chamar o seu povo, diga comigo assim, para o arrependimento, para a conversão, para não sofrer o juízo. E o que o profeta Isaías, capítulo de número 11, ele olha do tronco de Jessé, capítulo 11, versículo 1, acompanhe comigo na sua Bíblia no telão. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. O que é que Isaías está falando aqui? Por que eu falei que é uma palavra de esperança? Porque a cena aqui é de tudo devastado. O norte caiu pela Síria e o sul vai cair pela Babilônia. Os homens maus entraram e mataram homens, mulheres, jovens. Irmão, preste atenção aqui para mim, olhe para mim, por favor. Quando eu pedir na Bíblia, é na Bíblia. Quando o juízo de Deus vier, não vai ter misericórdia. Há uma mensagem, uma expressão que as pessoas falam, e ela é muita verdade, é que a gente precisa aproveitar enquanto a porta da graça ela está aberta. Por quê, irmão? Porque depois que morre, segue-se o juízo. Quem assistiu a novela nos anos 90 na Rede Globo, você está perdoado que você ainda não era crente, A Viagem, naquela novela o camarada tinha uma segunda chance. Se ele fosse para o inferno, onde o Alexandre estava, o ator que fez o Alexandre, ia Diná lá recuperar ele. Mas segundo a Bíblia, que é um padrão de fé, preste atenção, as pessoas não têm uma ideia do que vai acontecer depois da morte. Na verdade, eu já ministrei várias mensagens aqui nesse púlpito sobre o estado intermediário, e há uma interrogação muito grande do que vai acontecer após a nossa morte. Por quê? Porque ninguém nunca voltou de lá para contar como é. Então o que a gente faz? A gente olha as palavras de Jesus, a gente olha as palavras de Paulo, a gente olha as palavras dos profetas e tenta embasar, porque a Bíblia é um padrão, um único livro do mundo que dá um resultado de como será o teu porvir. E ela ensina uma coisa, pergunte o quê? Ela ensina você se preparar aqui para viver lá. Você está ouvindo o que eu estou falando? A forma com que você vive aqui determinará como será o teu futuro na eternidade. Amém ou não amém? E o profeta então olha uma visão e só tem toco queimado. Só tem toco o quê? Só que esse povo, que é o povo de Deus, que é o povo escolhido, que é o povo santo, que é o povo separado, vocês gostam de palavra de efeito, né? Que é o povo separado, que é o povo que menino dos olhos de Deus, eles estão debaixo de uma promessa. E Davi, ou melhor, Isaías começa a mensagem falando assim, olha, do tronco que sobrou de Jessé. É como se fosse assim, ó, Deus permitiu, pelo seu juízo, porque ele é justiça, que os inimigos entrassem e acabassem com todo mundo. Só que eles não arrancaram a raiz. Ficou um toco. E o profeta começa dizendo que desse toco que ficou, vai sair um rebento de raiz, que vai gerar um grande renovo, que vai gerar o grande o quê? Preste atenção, irmão, para você aprender. Do capítulo 11, versículo 1 ao 5, é a primeira passagem do Senhor Jesus encarnado aqui na terra.
do versículo 6 até o versículo de número 10, é a segunda passagem quando ele vai retornar em glória. Olhe para mim aqui, por favor, preciso que você me dê sua atenção. É a passagem que ele vai retornar em glória. Como assim, pastor Narciso? O profeta Isaías vai dizer no versículo de número 2, escute: repousará sobre ele. Sobre quem? Sobre Jesus. Sobre quem? O Espírito do Senhor. Irmão, você nunca se perguntou por que Jesus nunca tomou nenhuma decisão errada? Tudo que ele fez foi perfeito. Por exemplo, líder maior, Jesus. Profeta maior, Jesus. Sacerdote maior, Jesus. O maior de todos, Jesus. O melhor pregador, Jesus. As melhores, tudo ele se destaca. Não só. Por quê, pastor? Você nunca se perguntou isso? Olha ele dando a resposta disso aqui no versículo 2. Porque quando Cristo, até o verso 5, ele é homem, estava encarnado aqui, sobre ele estava a plenitude do Espírito. Olha o que estava sobre ele, ó. Estava sobre ele o Espírito da sabedoria, o Espírito do entendimento, o Espírito do conselho, o Espírito de fortaleza e o Espírito de conhecimento do Senhor. Era impossível Cristo tomar alguma decisão errada, porque sobre ele estava todo o poder de um outro Deus chamado Espírito Santo. Por exemplo, quando você vai estudar Reino do Norte e Reino do Sul, o Reino do Sul tem 8 reis bons. Vamos destacar só 3. Diga: Davi, Salomão e Ezequias. Foram reis maravilhosos. Davi passa em geração. Ainda estão falando que Davi é o segundo coração de Deus. Sim ou não? Só que escute, por mais que Davi tenha sido um rei excepcional, poeta, cantor, salmista, general de batalha, namorador, o homem gostava de fazer filho, irmão. O homem era bom, nem chegava perto do rei que te governa. Como assim, ó? O profeta Isaías está dizendo assim, ó: eu, exercendo o ofício profético, tenho sobre mim um espírito que manifesta o seu poder, e esse poder manifestado em mim gera uma ação para me falar com o povo. Por exemplo, Moisés, grande homem, sim ou não? Sobre ele tinha um espírito. Elias, grande ele, sim ou não? Fala comigo, crente. Também sobre ele tinha um espírito. Outros profetas eram grandes homens, sim ou não? Sobre eles tinha uma porção do espírito. Só que sobre Cristo, olha o que está, irmão. Sobre Davi disse assim, ó: vai levantar um, e sobre ele, o nosso Messias, vai estar o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito do conselho, o espírito de fortaleza. Irmão, isso é tão maravilhoso que nos dá segurança para seguir cada palavra que Jesus falou nos seus evangelhos. Por exemplo, você olha para um psicólogo, ou para um sociólogo, ou para um filósofo, e ele diz: olha, a sociedade tem que ser determinada assim, assim, assim. Por exemplo, leis do mundo: se alguém te bater com a esquerda, dá-lhe um com a direita. Lei de Cristo: se alguém te bater na face direita, ofereça a outra face. Se alguém te convidar para ir com ele 1 milha, vá com ele 2. Que isso, pastor? Lembre-se que os conselhos que ele deu estavam tomados da plenitude do Espírito Santo de Deus. Muito bem, segure aí e olhe para mim. Vamos caminhar aqui com calma. Esse Espírito que tomou o Senhor, é por isso que quando Cristo é falado na Bíblia, ele é o maior de todos os profetas, o maior de todos os sacerdotes e o maior de todos os reis. Capítulo 11, versículo de número 3 e 4, por favor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, e julgará segundo a vista dos seus olhos, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus. Olha como ele julga, mas julgará com justiça. Como é que não vai julgar com justiça, se sobre ele está a plenitude do Espírito Santo de Deus? Como é que não julgará? Irmão, presta atenção aqui para mim, olhe para mim todos. A determinação no futuro do juízo final de Deus, ela vai ser perfeita. Amém ou não amém? O céu ou o inferno que tu vai ser um julgamento baseado na tua justiça? Não, vai ser baseado na justiça de um que não falha. E sabe o que é interessante, irmão? Por exemplo, se Cristo nos deixasse ao léu, para nós procurarmos o caminho até Deus, sabe quando nós iríamos encontrar?
Nunca. Ele é tão misericordioso que ele deixou todos os mandamentos, todos os estatutos dizendo: olha, o preço está pago, a justiça foi cumprida, vocês não vão morrer mais, segura, vocês não vão morrer mais, só que porém vocês precisam obedecer esses mandamentos, porque o rei que aparece aqui, não é, irmão, o que você mais vê no livro dos reis? Aliança política. Por exemplo, Josafá estava indo bem. Meu irmão, Deus vencendo batalhas através dele. O reino crescendo espiritualmente, fisicamente, politicamente, culturalmente, socialmente, tudo top. De repente, esse homem que era para se apegar mais em Deus, para confiar mais em Deus, falou: vou fazer uma aliança com o Egito. Aí o profeta vinha, lá vem um profeta: olha, rapaz, tu esqueceu do Deus que fez isso, tu esqueceu do Deus que deu batalha, tu esqueceu do Deus que livrou dos teus inimigos. Ao invés deles se apegarem mais com Deus, eles foram fazer suas alianças. Com quem? Com homens falhos, com reis ímpios. Porque Salomão prosperou de uma maneira tão tremenda? Porque cada mulher que ele tinha era uma aliança política que ele tinha para governar o mundo. Enquanto, quando ele vai ficando velho, e ele está escrevendo o livro de Eclesiastes, que ele já está mais maduro, que ele já aprendeu que tudo é vaidade, ele olha essa expressão que ele diz assim, ó. Ele disse assim: eu fui um homem que tudo que os meus olhos desejaram, eu podia ter. Já pensou um poder desse, irmão? Tem alguém aí? Diga amém. Mas ele disse assim, ó: o resultado e o resumo de tudo que eu vivi é que tudo é vaidade. Amém ou não amém? Oh glória. Agora perceba uma coisa aqui comigo. O versículo 3 e 4, quando ele está cheio numa proporção bem acima dos outros do Espírito, ele julga com justiça e equidade. É que esse julgamento ele é equilibrado. E o versículo de número 4 vai mostrar que ele puniu Judá, Israel, a Síria, e que só o remanescente foi salvo. Olha para o teu irmão aí rapidinho, que ele quer ir embora, eu também. E fala assim para ele: escapa-te pela tua vida. Irmão, olha aqui para mim, como eu escuto isso? Como eu escuto isso aqui? Ah, se não fossem as orações da minha mãe. Cara, como eu escuto isso? Como se a oração da mãe dele tivesse colocado ele dentro do céu já. Meu irmão, é individual. Ah, se não fosse a oração dessa mulher, tá certo, Deus usa a oração e Ele usa os meios. E é engraçado mais ainda, quando a pessoa que orou anos e anos e anos vem contar o testemunho. Olha, esse aqui era assim, sim, assim, mas por causa da minha oração, que tua oração foi por causa da cruz de Cristo no Calvário, que pela sua infinita misericórdia usou a tua oração. O meu Deus, esse aqui do renovo, esse aqui que tem todo o espírito de conhecimento, discernimento e sabedoria, ele não divide a glória dele com homem nenhum na terra. Estude isso aqui, ó. Aí o versículo de número 5: a justiça será o cinto dos seus lombos, cinto dos seus, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Cinto aqui é um símbolo de ligação com o divino, uma vocação para servir a Deus. Para servir a quem? E perceba uma coisa: esse homem tem 2 cintos, um no lombo e um nos quadris. Ou seja, é aqui que está, ó. Quando mostra que ele tem 2 cintos, o profeta usava um. Usava quantos? Só que esse usa 2. Pergunte por quê? Porque a mensagem desse profeta é avivamento por remanescente e juízo. Ah, Jesus. Esse profeta aqui, o maior de todos, Cristo, o que está toda a plenitude do Espírito, ele apareceu para dizer assim: olha, um cinto é para aqueles que estão remanescentes avivados, que viverão o avivamento. E o outro cinto, Malaquias capítulo 4, versículo 1, coloque aqui, por favor, meu filho, eu quero que você leia em alto bom som. Final do exílio: eis que vos enviarei o profeta Elias, até que venha um grande e terrível dia do... Está vindo aí, irmão? O grande e terrível dia do Senhor. Versículo 2, por favor. Versículo de número 2. Aleluia. Malaquias 4, último versículo do livro. Malaquias 4, 6. Ele converterá o coração dos pais e dos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição.
Está vindo uma prestação de contas. Um profeta apareceu com um cinto aqui e com um cinto aqui. Ou seja, a mensagem desse profeta é: eu vim trazer avivamento para quem me ouve. E pode ver, quem ouve Deus vive no avivamento. Sim ou não? Quem ouve a Deus vive equilibrado. Quem ouve a Deus tem um bom casamento. Quem ouve a Deus é equilibrado na sociedade. Quem ouve a Deus tem uma vida boa financeira. Quem ouve a Deus é um remanescente. E quem não ouve vive no juízo. Escute aqui, irmão, olha aqui para mim. Pastor, dia das mães, não interessa se é da mãe, do pai, tem que escutar a palavra. Olha aqui para mim, presta atenção aqui para mim. A gente tem uma ideia errada de juízo. A gente pensa que juízo é só quando vir uma catástrofe. Vai vir um terremoto. Vai vir um tsunami. Juízo é estar na mão de um governante ímpio que quer que o teu filho nasça abortado. Juízo é estar na mão de pessoas que não têm os valores absolutos que a Bíblia nos ensina. Sabe o que é juízo? Lê Romanos 1 na tua casa. Sabe o que é juízo em Paulo em Romanos 1? Só o fato de tu estar longe de Deus, tu já vive o juízo. Pergunte por quê? Porque ao invés de tu tomar as decisões baseadas daquele que rege com justiça, tu toma baseado nas tuas convicções. E o resultado de quem toma decisões baseadas nas suas convicções é juízo. Tem pessoas que já vivem juízo todos os dias. E elas não param para pensar: eu estou vivendo. Só que escuta, irmão, ainda tem mais um porém. Isso é tão sério. Apocalipse capítulo de número 20 e 21. Quando termina tudo, Jesus voltou, visivelmente, audivelmente. Os mortos ressuscitaram, vivos e os ímpios. Depois teve a prestação de conta, o grande trono branco. Irmão, olha como isso é sério. O juízo é tão sério e tão verdadeiro, que Deus vai falar assim no texto: mar, falou o quê? Me dá os teus mortos. Meu Deus. Terra, me dá os teus mortos, ressuscita todo mundo. Por quê? Porque se tu não participar do juízo em vida, tu vai ter que ressuscitar para prestar conta. Ou seja, se tu não prestar conta aqui, tu vai prestar conta no trono branco. Não tem como fugir. Rapaz, incrível, ninguém dá glória e me olha feio. Só que Cristo, o profeta está dizendo o seguinte: olha, irmão, olha como é lindo o texto. A narrativa do texto é: lá vem um profeta. Olha o amor de Deus. Tem gente que pensa que quando o profeta aparece no arraial e fala assim: se convertam, eles pensam que essa palavra é ruim. Que palavra linda. O profeta: se convertam, deixa os pecados de vocês. Rapaz, para com essa prostituição. Rapaz, para de andar com a mulher dos outros. Rapaz, para de... Se tu te encaixa aí contigo, irmão, que ele está falando. Rapaz, para de fazer isso. Rapaz, para de fazer dessa forma. Deus avisando, Deus... Por quê? Aí o profeta aparece e fala assim: porque está vindo um juiz. Olha esse Deus. Ele poderia muito bem pegar e falar assim: está pecando? Morre. Está pecando? Vai te lascar para o inferno. Está pecando? Vou te matar. Sim ou não? Romanos capítulo de número 9. Olhe para mim. Porventura tu, criatura, diria ao Criador: por que me fizeste assim? Não sabendo tu que o oleiro tem poder para fazer uns para honra e outros para desonra, uns para conhecer a sua glória e outros para conhecer a sua ira. Por isso não depende de quem quer, nem de quem corre atrás, mas de quem Deus usa de misericórdia. Deus é tão misericordioso que Ele tem um pastor doido. Que o cara está pecando, está com a vida errada. O juiz, Amós, olha aqui para mim, Amós, deixa eu te falar uma coisa. Entra no arraial e prega 3 vezes. Quantas vezes? Amós, tu fala a primeira. Amós, tu fala a segunda. Amós, tu fala a terceira. Amós, se não ouvir na primeira, na segunda e na terceira, diz que na quarta, irmãos, sem medo de errar, tem uns que Deus está quase para pegar. Olha, o arraial fica tenebroso. Todos os projetos que a tua mente maquinou para te fazer o mal, depois desse culto, cai por terra nessa noite. Porque o Espírito que rege com justiça e equidade está dizendo: olha, tem uma profecia de arrependimento, porque eu não quero que tu sofra juízo, mas quero que tu esteja cheio e avivado. Aí o camarada se arrumando, estava maquinando mal, ele se passando perfume. É hoje que eu vou virar o Satanás.
e eu vou andar com essa, eu vou fazer isso, eu vou lá, vai ter uma brincadeira aqui, as crianças vão cantar, vai ter um brinde, e Jeová fala, vai, fala na espada, vai, fala que o juízo vem, vai, fala que eu vou pegar, vai, fala que o renovo está aqui. Irmãos, preste atenção, ô glória, nós temos a oportunidade ímpar, pergunte de quê? De ser governado por um Deus que não falha, que não erra, que não toma juízo em vão, que não toma nenhuma decisão de forma errada. Nós temos uma oportunidade ímpar de fazer parte de um governo eterno. Versículo de número 11, capítulo 11, versículo de número 5. Tem alguém aí? Diga amém. A justiça será o cinto dos seus lombos. Sabe que uma coisa? Coloca para mim Mateus 11, por favor. Mateus capítulo 11, versículo 2, até o verso 6, quando Jesus responde, João Batista está numa depressão, olha aqui para mim, ele está no cárcere, passou 30 anos, quanto tempo? Falando de Jesus, só que era assim, os profetas do Antigo Testamento ensinaram, quando João Batista chegar, ou quando o Messias chegar, quando Jesus chegar, acabou o sofrimento. Só que quando Jesus chegou, e João Batista falou 30 anos que ele vinha e veio, ele disse assim, quando ele chegar, nós vamos viver o melhor avivamento. Os cultos aqui vão ser os melhores. Os milagres vão sobressair. Por quê? Porque o profeta Isaías, que eu estou pregando aqui, falou que quando o Messias chegar, lembra, irmão, lê o versículo 6 para você entender. Coloca aqui, Jonathan, por favor. Já ia falar de irmã Sandra para ti, Jonathan, olha. Versículo de número 6. Olha aqui, Isaías 11:6. Isaías 11:6, por favor. Para você entender. Eu falei que do 1 ao 5 era o Cristo encarnado. Era o Cristo o quê? Só que olha essa profecia aqui, o lobo habitará com o cordeiro. Na cadeia alimentar, o lobo come o cordeiro, sim ou não? Então essa profecia aqui, aconteceu alguma coisa no planeta Terra. Por quê? Porque o profeta está dizendo que o lobo vai habitar com aquele que ele come. O leopardo vai se deitar junto com o cabrito. Na cadeia alimentar, o cabrito é almoço do leopardo, sim ou não? E o bezerro é almoço do leão, sim ou não? E a Bíblia está dizendo que eles vão andar junto, que uma criança vai pegar esse animal feroz e carnívoro e vai conduzir eles como se eles fossem animais dóceis domesticados. Por quê? Porque essa profecia aqui, volta para Mateus 11:2, era que o profeta Isaías disse, quando esse homem pisar aqui, vai começar um tempo bom. Irmão, os crentes, infelizmente, aqui no Brasil, foram ensinados de forma muito errada que ser crente é não passar luta. Ser crente é não viver no deserto. Ser crente é não ter dificuldade. Olha o que foi que o profeta falou que é isso. Aí então o que aconteceu? Jesus chegou, o profeta, o único que tinha, irmão, agora já pensou uma coisa dessa? Israel é acostumado desde o seu nascimento com profetas, sim ou não? E tem um bocado, tem 12 menor, tem 4 maior, fora aqueles que não são titular, que são reserva, que aparecem de vez em quando, coadjuvante, sim ou não? Agora Deus acabou com todos esses profetas e só tem um homem que é a boca dele. Quem é, pastor? João Batista. Já pensou? Esse camarada tinha tudo para o ego dele ser inflado, ser inflamado. Por quê? Ele ouvia comentários todo dia. Aquele ali é o único que Deus fala. Aquele ali é o único que é profeta. Todos morreram, todos se corromperam, todos foram vendidos, todos perderam a cabeça, todos se venderam, mas ele se manteve, ou seja, ele tinha tudo para andar com o peito inchado, sim ou não? Um dia, alguém chegou com ele e falou assim, João, tu nem sabe, que esse homem que tu batizou, que tu falou que ele é o cordeiro, ele está aí em Jerusalém, ele já está com uma congregação com 12 homens, e onde ele passa, João, se tem um cego ele vê, se tem um coxo ele levanta, se tem um paralítico, segura. Se tem um mudo ele fala, se tem um cego ele enxerga, se tem uma mulher com fluxo ele cessa. Aí pensava que João ia uma concorrência. Perdi a agenda. João falou assim, que ele cresça. Mas João, tu não batiza há 30 anos. Rapaz, eu batizo com água. Segura. E eu batizo assim, Quando a pessoa levanta do meu batismo, ela não está mudada, porque é só um simbolismo. Mas ele batiza. Aleluia, levante a sua mão, pelo amor de Deus. Ele batiza com o Espírito Santo e com... Está aí, era essa expressão que eu queria. Segura e olhe para mim.
Quando o cara escuta essa expressão, porque os pastores assembleianos ensinaram assim, porque nunca se preocuparam em estudar o texto. Eles simplesmente ouviram um pastor falar e repetiram que fogo é mais poder. Negativo. Pergunte por quê? Se tu pega Isaías, ele tem duas mensagens: avivamento e juízo. Se tu pega Jeremias, avivamento e juízo. Se tu pega Ezequiel, avivamento e juízo. Se tu pega Amós, avivamento e juízo. Se tu pega Malaque, todos. Se tu pega João Batista, olha como João Batista apareceu no cenário: raça de víbora, arrependei-vos quanto é tempo. Jesus não pode ser diferente, porque ele é o maior de todos. Quando João fala assim, ó, ele batiza com o Espírito Santo, ele está dizendo: aqueles que obedecem a ele serão cheios, viverão um avivamento. Porém, o mesmo que batiza com o Espírito Santo, ele vai trazer fogo, que é juízo escatológico. Quando João no cárcere, aonde ele estava? Olha aqui para mim, irmão, tem alguém aí ainda? Ele falou: peraí, eu passei 30 anos da minha vida esperando o avivamento. O avivamento chegou porque eu vi a voz dizendo: esse é meu filho amado e quem me com. Ele sabia que era o Messias. Aí falou: mas peraí, se ele é o Messias, como é que eu estou aqui preso? Aí ele falou assim: vai lá e pergunte para ele. Verso 3, meu filho, deixa a igreja ler. Te alimenta com a palavra de Jesus. És tu aquele que estava para vir? Ou a gente tem que esperar outro? Que outro? Outro que vai me tirar desse cárcere, outro que vai me tirar dessa prova, outro que vai me tirar desse problema, outro que vai me tirar da lisura, outro que vai me tirar do casamento que está ruim. Olha a resposta do Messias, verso 4. Jesus respondeu e disse: ide, volta lá com João, volta lá e fala para ele o que vocês estão vendo. Verso 5, lê e dá glória. Fala, João, os cegos veem. Fala para João que os coxos estão andando. Fala para João que os leprosos estão sendo purificados. Fala para João que quem está surdo está ouvindo. Fala para João que os mortos estão sendo ressuscitados. Fala para João que... Escuta, é como se ele estivesse dizendo assim, Patrick: fala para João que tudo que Isaías falou está cumprindo na risca. Segura. Aí que entra o teólogo para interpretar e aplicar. Mas fala para João que não é do jeito dele, porque eu não vim só para judeu, eu ainda tenho um povo. Eu ainda tenho um povo que eu tenho que alcançar. Porque Mateus pensou que a salvação era só para o judeu. Só que Jesus falou: fala para João Batista que eu já estou presente aqui, mas ainda não em glória. Quem está é o Nazareno. Fala para João que ainda vão cuspir na minha cara. Fala para João que eu ainda vou ser rejeitado. Fala para João que vão dizer que os meus milagres é através de Beelzebu. Fala para João que o que eu vou fazer vão atribuir a Satanás. Oh, glória. Escute, vamos terminar. Amém ou não amém? Versículo 6. Irmão, te segura na tua fé. Olha para mim aqui, agora vai melhorar a mensagem. A parte da P já passou. Olha para mim aqui. Te segura na tua fé, que o que está por vir é muito bom. 11 de Isaías, versículo de número 6. O que está por vir é melhor e maior. Perceba o cenário: o lobo habitando com o cordeiro, o leopardo andando com o cabrito e o bezerro andando junto. Outra coisa, vai ver uma maravilhosa paz na terra. Versículo de número 7, ó. A vaca e a ursa passarão o quê? Pastarão, e as suas crias se deitarão, e o leão comerá palha com o boi. Verso 8. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e já o desmamado meterá a mão. 9. E não se fará mal nenhum. E o versículo de número 9, no final, dá a resposta, porque escuta, a terra vai passar por uma transformação. As plantas serão mexidas, os animais serão mexidos, o ecossistema será mexido, os homens serão mexidos. Por quê, pastor? Antes de ler o final do verso 9, Isaías 31, 32. Olha essa profecia aqui. Ou melhor, Jeremias 31, 32. Olha essa profecia aqui, por favor.
só aqueles que estão esperando, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver despojado. Olha o versículo 33 e 34, lá vai. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, diz o Senhor, na mente eu lhes imprimirei as minhas leis, também no coração deles escreverei as minhas palavras, eu serei o Deus deles, e eles serão o quê? 34, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão. Diz, irmão, não vai precisar mais de pregador. Pergunte por quê? Porque o Senhor vai enxertar dentro da tua mente, do teu coração. Enquanto tu espera carro, esse ano sai, daqui a 4 anos passa. Enquanto tu espera coisas terrenas, enquanto tu espera coisas passageiras, lê de novo, meu irmão, olha, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Isaías 11:9, parte C do versículo, todo mundo lendo em voz alta. Por que, pastor? Aleluia, disse-me ainda Isaías 11:9, olha esse texto. Por que isso vai acontecer, pastor Narciso? Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento. Quer ver uma coisa, irmão? Levante a sua mão, deixa eu liberar uma palavra para você. Essa situação desagradável só fica na tua casa até o conhecimento do Senhor chegar lá. Ah, meu Deus, eu profetizo que o conhecimento do Senhor vai encher a tua casa, vai encher a tua vida, vai encher a tua família. Só fica até o conhecimento chegar. Quando o conhecimento do Senhor chega e enche, já era. Presta atenção para mim aqui, por favor. Olhe para o seu irmão, já estou terminando. São 20 horas e 2 minutos. Estou esperando você olhar. Diga assim, talvez você pense que precisa de um emprego ou de algo. Mas eu te digo, biblicamente, que o que tu precisa é do conhecimento do Senhor. Escute uma coisa aqui. Escute uma coisa aqui. Hoje eu vi um pastor japonês, que não é fácil o japonês se converter. Até postei uma frase no meu status. Ele falou que ele era engenheiro mecânico. Ele estava se formando para ser engenheiro mecânico. E ele foi fazer o casamento do filho ou da filha, uma coisa assim. Olhe para mim. E ele disse, foi dar uma palavra para os noivos. Ele disse assim, eu estava na minha profissão, eu era engenheiro tal, estava me formando. Ele falou assim, mas eu larguei tudo, porque eu só tenho uma vida, e eu quero gastar ela como fogo para o Senhor. Irmão, eu cheguei aqui no 40 horas com 24, eu estou com 37, quase 38. Foi assim, Por isso que o salmista falou, Senhor, só fala se você dá glória. Ensina a contar os meus dias, para que eu alcance o coração sábio. Olha para o teu irmão, olha, e fala para ele, o que tu tem feito com os teus dias? Olha para mim, irmão, olha para mim. Correria doida, e vai para trabalho, e vai para cá, e sobe, né, Gustavo, e coloca a câmera, e vai para a câmera. Passou segunda, terça, quarta, sexta, não cultuou, não veio para o culto de ensino, não veio para a escola. Lá
vai, e foi para a feira e tal, passou a semana. Ensina-me, Senhor, a contar os meus. Um dia que você perde no mundo espiritual. Irmão, é muito simples. Olha aqui para mim. As ciladas e astúcias do diabo são todos os dias, e os ataques. Ontem na escola bíblica a gente viu, diga comigo, a carne, o mundo e o diabo. E a Bíblia já diz que você acordou, abriu o olho, automaticamente tu tem que vencer esses 3 inimigos. É por isso que tem muita pessoa que o diabo só faz assim, ó, pá, e ele cai, pá, e ele deixa a fé, pá, e ele abandona. Por quê? Porque ao invés dele estar se enchendo do conhecimento do Senhor, o dia mal chega. E o que vai determinar, escuta, o que vai determinar se tu vai vencer ele ou não, pergunte o quê? É o terebinto. Como assim, pastor? Não entendi. É o toco, é onde a tua raiz está. Tem gente que tem a raiz de mato. Já viu esse matinho que passa na rua? O cara passa assim, ó, ele puxa, ó, pá. Mas tem gente que a raiz é de orvalho. Só vou parar quando tu dá glória. E haja querer arrancar, e haja querer tirar, e haja querer tirar. Aí o profeta, tomado pelo Espírito, olha um vale seco, todo mundo está chorando. Pergunte por quê? Os filhos estão mortos, estão exilados, estão presos, o país está acabado, não tem templo, não tem sacerdote, não tem nada, voltando do exílio. O profeta olha e Deus fala assim: ei, eu não sou Deus, eu não prometi. Olha, Isaías, o que tu vê, Senhor? Só tem toco, é só disso que eu preciso. Eu só preciso de uma raiz afincada. E diz para ele que dessa raiz vai vir e sobre ele vai repousar todo o espírito de conhecimento e sabedoria. Oh, glória. Escute isso aqui, eu termino. Diga amém. Vai ter um dia de prestação de contas, diga amém. E o que é que você quer? Vou te fazer 2 perguntas e eu encerro. Você quer fazer a vontade e se submeter, ser renovado? Ou prefere continuar do jeito que está, frio, morno, pior coisa que tem? Não, o bom quando a gente é pastor é que a mensagem muda. Aí tu chega com o irmão, tu vai conversar com ele: ei, irmão, como é que tá? O cara tá todo quebrado, tá frio, não lê a Bíblia, não ora. Olha, o termômetro de quem tem oportunidade aqui é quando ele vem dar uma palavra ou quando ele vem cantar. Esse é o termômetro. Para quem não tem, são os atos e atitudes que a gente vê na vida. Por exemplo, uma pessoa que sobe aqui nessa tribuna todo o tempo, que manuseia a Bíblia e canta. Quando ela canta aquele negócio seco, e quando ele dá aquela palavra e não tem graça, alguma coisa errada tá. Porque quando uma pessoa está em ligação com o céu, ela fala e Deus age no meio da congregação. Aí tu pergunta para o cara: olha aqui para mim, como é que tá? O cara sabe que ele está morto, ele está quase se rastejando. Aí ele fala assim: tá tudo bem. Não está bem. Quem é que tu quer enganar? Não está bem. Só que a palavra de Deus é tão misericordiosa que Deus está falando: olha, ainda tem raiz. Se é toco, ainda cresce, ainda pode dar fruto, ainda pode ser renovado, ainda pode crescer, ainda pode se tornar uma boa árvore, ainda pode dar fruto, ainda pode dar sombra, ainda pode ser alguém. Oh, glória. Para os afastados, versículo 11. Para os afastados, naquele dia, Isaías 11:11. O Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo que foi deixado. Olha, ficou gente lá na Síria, segura só um pouquinho, no Egito, ficou gente em Patros, ficou gente na Etiópia, ficou gente em Elão. E Cristo foi fazendo o quê? Foi resgatando todos os remanescentes. Pergunte por quê? Porque Deus não vai perder nenhum. Não desiste de orar pelo teu filho. Pastor, está cortado, mas é um toco, e eu sei que ainda tem raiz, e eu sei que ainda vai frutificar.
Amém ou não amém? Não desiste. Ainda tem tempo, ainda dá tempo e ainda tem jeito. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E só prepara, irmão. Hoje de manhã, quando acordei, eu falei para minha esposa: eu vou tomar um café com a minha mãe e vou almoçar com ela, que ela está aí. E eu fui almoçar com ela. E irmão, eu acordei com uma angústia que eu não sei te explicar de onde veio. Ela saiu, foi tomar um café com a mãe dela, eu saí. E aquela angústia, aquele aperto, sabe? Aquela coisa ruim. A gente sabe que é algo espiritual. Sabe o que é isso, irmão? É o peso de uma batalha que nós não vemos, mas nós podemos sentir. E tem pessoas aqui que elas são de uma certa forma a base da sua casa, principalmente as mães. E as mães precisam estar cheias do conhecimento e do entendimento. Para quê? Olha aqui para mim. Para você ser uma boa esposa, para você ser uma ajudadora do seu marido, e principalmente para você admoestar os seus filhos no caminho do Senhor. Eu falo isso aqui na direção do Espírito de Deus, na direção do Espírito de Deus. Tira tempo para te ler a Bíblia com teus filhos, porque o mundo está perdido. Vocês ouviram o que eu estou falando? Como é que tu tem tempo para trabalhar o dia todo, mas tu não tem tempo para parar, para ler a Bíblia com teus filhos? Nós precisamos consertar o nosso altar, ou nós iremos perder os nossos filhos dentro de casa, para o aparelho telefônico, para as mídias sociais, para as redes sociais. Se você tem o conhecimento do Senhor, se você está cheia do conhecimento do Senhor, transpasse, coloque para fora, encharque os seus filhos com esse conhecimento, tenha tempo com eles. Ao invés de levar todo final de semana para entretenimento, para shopping, traga para o culto dos jovens, traga para a consagração, traga para a oração, traga para a igreja. Pastor, eu não consigo. Se você não consegue, nós estamos aqui para te ajudar, para te ajudar, não para tomar a tua responsabilidade, para te ajudar. O papel do pastor é orientar. Olha, está errado, é assim, é desse jeito, não faça isso. E o nome do Senhor seja glorificado. Curve sua cabeça. Querido Deus, termina tenso, Senhor, mas é a tua vontade. Obrigado pela tua palavra. Nós somos governados por ti, e que o teu nome seja engrandecido. A minha oração é que cada mãe que chegou até aqui possa sair daqui com esse conhecimento, com esse revestimento. Deus amado, tu nos entregou heranças, e que o Salmo de número 128 ele possa se cumprir na nossa vida. Que os nossos filhos estejam rodeados à nossa mesa, que possamos ser uma família de comunhão, exemplo para a sociedade, e que o teu nome seja glorificado. Abençoa o teu povo, Senhor. Que a tua palavra seja o centro, nos dá força para cumprir todas as nossas missões, aquilo que o Senhor tem entregue nas nossas mãos. Tem dia, Senhor, que é difícil, tem dia que amanecemos angustiados, que o teu nome seja glorificado. Que todos nessa noite, cheios de Deus, possam dizer: